A diferença entre os ensinamentos da Bíblia e a heresia da Trindade. Os trinitarianos diz que acredita em um só Deus. Mas é um só Deus que é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Como pode ser uma pessoa formada por três? Eu nunca vi uma coisa sem lógica desse jeito. Na mentalidade dos trinitarianos, a palavra Deus é um poder. Tudo bem. E esse poder é formado por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Que a palavra Deus é um poder, até aí eu não questiono, não. Mas que esse poder é formado por três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, isso aí a Bíblia condena categoricamente. Mostra que isso é mentira. Nós já vimos nos ensinamentos da Bíblia que Deus, ou Jeová, é o nome de uma pessoa. E Paulo diz quem é essa pessoa. A palavra Deus, quando fala Deus, na linguagem da língua portuguesa, nós vamos logo em uma pessoa que mora lá no céu. E essa pessoa é o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. E nós fomos criados à sua imagem e à semelhança. Então dá para acreditar, entender que Deus tem o formato, que o homem tem o formato de Deus. Embora degenerado pelo pecado, mas ele é formado à imagem e à semelhança de Deus. Na Bíblia não existe esse pensamento de que Deus é composto de três pessoas distintas. A Bíblia ensina certo, lá em 1 Coríntios 8,6. Diz assim: e todavia para nós há um só Deus, o Pai. Nós temos que acreditar que Deus é uma pessoa. E ele é composto só de uma pessoa, o Pai. Paulo não está falando aqui que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia de Pai, que Deus é formado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, isso é que foi criado lá no paganismo. Isso é de doutrina lá, criada entre os pagãos, inspirada pelos anjos maus. Mas a palavra de Deus diz que Deus é uma pessoa. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem nada de Filho e Deus Espírito Santo. Mas eles deixaram de acreditar na verdade para acreditar na mentira. Se o Senhor Jesus fosse uma pessoa que compõe o único Deus, ele jamais ia orar como ele orava. Ele disse assim lá em João 17,3: e a vida eterna é esta. O Senhor Jesus orando a Deus o Pai. E a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro. E depois ele diz: e a Jesus a quem Tu enviaste. Jesus é o Filho de Deus, a quem o Pai enviou. Então ele não está dizendo: a vida eterna é essa, que conheça a Ti, a mim e o Espírito Santo como o único Deus. Ele não disse isso. Ele diz que a vida eterna é que conheça a Ti, Ele, único Deus verdadeiro. Por que ele falou único Deus verdadeiro? Porque existem muitos deuses que é mentiroso, né? É Deus fantasma. Esse Deus Filho e esse Deus Espírito Santo aí é um Deus fantasma. Se for, então a gente vê, a palavra Deus pode até ser um poder, mas só existe uma pessoa que tem esse título de Deus. O soberano Deus, o eterno Deus, o poderoso Deus, o Criador. Ele mesmo falou que para não ter outros deuses além dele. Não terás outros deuses diante de mim. E nós não podemos desfazer do que está na Bíblia para crer em teoria de homens.
doutrina vinda lá do paganismo, criada por homens, e homens maus, homens pecadores que não têm amor de Deus nem a verdade. Saiu lá do paganismo, entrou pelas igrejas e alojou dentro da igreja adventista e da Reforma. Eles abriram as portas, essa doutrina entrou. E agora, para tirar essa doutrina aí, não é brincadeira, tá? Pode até sair um aqui, outro ali, que escapa dela, mas como igreja, ela nunca vai sair. A salvação vai ser individual, pessoas sinceras que estão nessas igrejas, e elas vão aceitar e vão sair fora.